E a gente começa falando sobre as atualizações que foram repassadas por autoridades que confirmaram as primeiras mortes causadas pela passagem do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos. Olha só as imagens que a gente separou, imagens recentes, inclusive. A tempestade chegou ao país durante a última noite. O fenômeno perdeu um pouco da força, mas segue com um potencial catastrófico. Neste momento, ele é classificado com a categoria 2, numa escala que a gente vem informando para vocês aqui, que vai até a 5, o que ainda é considerado extremamente perigoso. Os ventos estão aí na casa dos 160 km por hora e cidades com forte presença da comunidade brasileira estão na rota desse furacão. O dia, inclusive, foi bastante tenso para quem precisou achar formas de se proteger antes da chegada desse fenômeno. Vamos acompanhar. Rebeca começou o dia preparando o apartamento onde mora com o marido em Orlando para a chegada do furacão Milton. Compramos a água com bastante antecedência, enchemos os tanques de gasolina, compramos comida. Claro que a gente está com medo, eu moro aqui há 6 anos já e eu nunca vi um furacão desse tamanho, né? Quem mora em casa teve um cuidado a mais. Alguns colocaram madeiras nas janelas com o objetivo de impedir que árvores e outros objetos atravessem os vidros durante a tempestade. Sacos de areia também foram usados para conter as enchentes provocadas pelo alto volume de chuva. Escolas suspenderam as aulas e algumas se organizaram para funcionar como abrigos. Todos que não se sentem seguros onde vivem ou receberam ordem de evacuação são bem-vindos. Em plena quarta-feira, o trânsito de veículos numa das principais avenidas de Orlando lembrava de uma pacata cidade do interior. Parques temáticos fecharam. Esse casal veio realizar o sonho de visitar um deles e acabou se deparando com uma realidade bem diferente: a de buscar suprimento em meio às prateleiras vazias dos supermercados. A gente recebeu um alerta, no celular falando do furacão. Aí, imediatamente, a gente já começou a pensar o que a gente vai fazer e tudo. Uma dificuldade é água. A água, assim, está escasso mesmo. Então, a gente está com dificuldade de achar água. A situação aqui em Orlando é bastante preocupante. A cidade está na rota do furacão Milton e, por isso, desde segunda-feira, o prefeito Bud Dyer declarou o estado de emergência. Neste momento, são 2h30 da tarde. A rua, como vocês podem ver, está começando a ficar cada vez mais vazia. Eu também estou voltando para casa agora, porque a orientação das autoridades é que por volta das 3 da tarde as pessoas comecem a ficar nas suas casas, evitem sair por segurança, porque a chuva e o vento estão bem fortes. A partir das 8 da noite, 9 pelo horário de Brasília, começa o toque de recolher. Quem estiver na rua pode, inclusive, ser preso. Mas nada se compara à região de Tampa, que deve ser a mais atingida. Por lá, a quarta-feira já foi de muita chuva. Também houve alerta para tornados e alguns deles já atingiram várias regiões da Flórida. Segundo as autoridades americanas, as próximas horas devem ser de estradas destruídas e enchentes mortais. E o presidente americano Joe Biden falou sobre a chegada do furacão Milton aos Estados Unidos. Ele já havia dito que deixar as cidades que são rota do furacão era questão de vida ou morte. Só que a orientação agora mudou, viu? Quem não conseguiu fugir da região deve evitar ao máximo sair das casas. Nesta hora, sair da região é difícil. Então, eu encorajo aos que ficaram a buscar abrigos. Esse foi o recado do presidente para a população americana que vive na rota do furacão Milton. Joe Biden cancelou a viagem que faria à Ásia e à África e reuniu-se com especialistas da Agência Federal de Gestão de Emergências. Vocês já viram algo assim? Pergunta o presidente. Vai ser um dos maiores furacões que já passaram pela região, eles respondem. A administração Biden se esforça para estar presente no segundo furacão que chega ao país em menos de 2 semanas. O Helene, no fim de setembro, deixou mais de 230 mortos em 6 estados americanos. A resposta do governo americano diante dessas emergências climáticas virou tema da campanha democrata e também republicana, que acusa a gestão de Joe Biden de falta de ação. Há poucas semanas das eleições presidenciais, a Casa Branca e também o time de Kamala Harris se esforçam para mostrar que o presidente e a vice estão presentes e em ação. Antes de conversar com Biden na reunião que aconteceu aqui, a chefe da agência de emergências conversou com os jornalistas. Perguntei qual a orientação para os que ficaram nas áreas de risco e quais os canais oficiais que moradores que falam outros idiomas, como português, devem buscar.
Diane Criswell me respondeu que é preciso buscar as autoridades de cada condado e seguir apenas as informações oficiais para evitar notícias falsas. Sobre a ordem de evacuação, ela afirma que o principal perigo é para quem mora na região da costa. A maioria das mortes acontece em locais perto do mar, ela disse. E olha só, todo mundo deve ter essa dúvida, né? Por qual motivo furacões desta magnitude não se formam, ou pelo menos não chegam até o Brasil? A gente sabe que as chances são quase nulas. Um meteorologista vai explicar tudo pra gente. Além de não ter as condições necessárias, como as temperaturas, né, da superfície da água precisam estar acima desse determinado limiar, o Brasil não tem as temperaturas da água nesse determinado limiar favorável para a formação, né? Além disso, as correntes oceânicas impactam diretamente nessa distribuição do calor e além, né, da distância da linha do Equador. Os furacões tendem a se formar mais próximos da linha do Equador, onde a força de Coriolis ajuda a girar o sistema, é mais forte, né? Então o Brasil, especialmente, né, na sua parte central e sul, está mais distante, pode-se dizer, da linha do Equador, reduzindo a possibilidade de formação desses ciclones tropicais. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.